moças lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Yellow Jackets. A série acabou de chegar na Netflix nessa semana, já tinha lançado a primeira, e aí voltamos aqui pra falar sobre a segunda. Mas lembrando, né, a série já era do Paramount Plus, ela já tinha estreado, e temos terceira temporada confirmada, ou seja, essa história continua e tem muito pra gente discutir nesse vídeo aqui. Que inclusive, já fica aí avisado, vão ter spoilers, porque eu quero me aprofundar aqui na história, falar um pouco do que a gente viu nessa segunda temporada, até porque foi a minha favorita até agora da série. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na segunda temporada a gente tá situado 2 meses à frente do ocorrido do final da primeira temporada, isso quanto à história do passado, né? A história do presente, ela segue aí consecutiva após, por exemplo, a Natalie ser sequestrada, que aqui a gente descobre que foi sequestrada pela galera da Lottie, e tem também todo esse mistério do Adam rolando, né, e a possibilidade da polícia descobrir quem assassinou ele. Aqui a segunda temporada ela tem 9 episódios ao invés de 10, e eu digo pra vocês que pra mim já fez uma diferença, mas eu acho que não só pela quantidade de episódios, né? Quem assistiu o vídeo da primeira temporada, lembra que eu tinha falado que 10 eu achei demais, porque em alguns momentos a série ela se prolongava um pouquinho mais do que devia. Aqui eu acho que a história ela é entregue no ponto, os episódios eles estão realmente muito bem desenvolvidos e a gente finalmente tem as respostas, né? Pelo menos eu tenho as respostas do que eu mais queria saber, tanto com relação ao Travis, né? Se ele foi assassinado, se não foi, o que aconteceu, e também um pouco com a relação da seita, né? A questão do canibalismo, como se deu início, o desenvolvimento disso. Eu até senti que quando eu terminei a segunda temporada, não essencialmente precisava de uma terceira, apesar que sim, tinham pontas soltas ainda a serem discutidas, como uma das maiores perguntas que eu ainda tenho, que é: o que era essa seita que existia lá na floresta? Tem um aspecto que eu vou entrar um pouquinho mais aqui para falar sobre até questões de saúde mental que a série traz, e que essa segunda temporada desenvolveu muito mais profundamente em cada uma das personagens, mas ainda assim é inegável que algo existia ali, porque afinal de contas o símbolo, né, do bonequinho, ele já existia, já estava por toda a floresta. Então eu quero saber mais sobre essa história da floresta, a origem, que muito provavelmente é o que a terceira temporada vai focar, principalmente quando a gente tem a Nat como a Queen definida aí. Então eu acho que essas questões mais profundas, assim, de ritual e de escolha, né, a gente vai ver mais na terceira temporada, mas aí aqui por enquanto é especulação. O que eu queria falar realmente com relação à primeira e segunda temporada é que eu senti que a segunda ela teve um ganho de produção e ela consertou algumas falhas que eu tinha até comentado lá sobre a primeira temporada, como foi o caso, né, dessas respostas. Aqui a gente de fato tem inúmeras respostas, a gente tem o desenvolvimento do final da temporada e ainda mais complementos como personagens novos. O personagem Walter do Elijah Wood, eu acho que ele é perfeito porque ele encaixa na temática, né, dele ser meio deturpado das ideias, e eu acho que ele também é uma boa evolução pro arco aqui da Misty. Eu acho que faz total sentido, né, de onde ele vem, tipo, dele ser esses detetives virtuais, né, obcecados ali pela história e tal. Eu gostei, foi um alívio cômico muito bem adicionado aqui pra série, mas também gostei da gente ter versões adultas da Lottie e da Van. E é interessante porque lá no meu vídeo da primeira temporada eu tinha falado que as atrizes mirins que tiveram que pegar trejeitos das atrizes mais velhas, que foi até uma entrevista, né, dos Série Maníacos, do Mimi, e aqui a gente vê um aspecto diferente, porque elas não existiam na primeira temporada, então aqui elas precisam desenvolver coisas que são trabalhadas ali desde a primeira nelas e desenvolver um pouquinho mais essa persona adulta que eles acabam desenvolvendo mais aqui nessa segunda. Quem são elas na fase adulta? O que levou elas àquilo? Então vamos falar individualmente de algumas personagens. Algumas vocês vão até se surpreender, eu gosto mais da Shauna agora. Queria começar falando sobre a Tai, porque a Tai ela foi uma excelente surpresa, porque tinha toda uma relação ali do sonambulismo, e aqui na segunda temporada eles vão para um caminho mais de personalidade múltipla, que eu acho que casa um pouco mais até com relação à questão, né, dela ser a mulher da árvore que o Sam ficava falando e como ele se referia a ela
como a outra, né, que ela até chegava a citar. Então eu acho que pro desenvolvimento dela ficou melhor do que só a relação do sonambulismo, e até para trazer esses aspectos da dissociação dela, mas eu achei que encaixou melhor, e também acaba trazendo um lado, digamos assim, selvagem dela, porque isso é desenvolvido em cada uma delas. Já vou chegar lá, quero falar um pouquinho de cada pra gente juntar e ver a maravilha que essa segunda temporada fez. E também gostei deles trazerem a Van, porque ela foi extremamente importante ali para a história da Tai, e ver essa interação nesses momentos presentes também foi muito gratificante, ver o que a Van se tornou, né? E como eles conseguiram trabalhar bem esse aspecto de que foi tão traumático, cada uma a gente vê que elas vivenciaram um trauma muito grande que transformou elas a serem o que são aqui. Mas a Van, especificamente, a gente vê como ela ficou meio que presa ali ao passado, né, pelo estilo de vida dela. Então achei que foi interessante como eles trouxeram esses aspectos dela, diferente das outras que tinham sido desenvolvidas até então. Assim como a própria Lottie, né, a Lottie a gente vê que ela quis manter essa necessidade que ela tinha de líder, talvez ou por ter sido retirado dela, de certa forma, pela Nath. Eu acho que isso vai ser um aspecto mais trabalhado na terceira temporada. Ela mesma fala, né, não, a Floresta te escolheu e tudo mais, mas ela tinha, né, esse poder, vou colocar com aspas, né, de, tipo, acalmar as pessoas. A gente vê isso ali no momento com o Travis também, depois, de novo, quando ela tá no psicólogo, na aula psiquiátrica, ela também acalma ali a menina da mesma forma que ela acalmou o Travis. Ela tem sim uma dominância, o que faz jus à seita, né, que ela criou ali. E também gosto que eles trazem esse aspecto de seita mais forte, e é interessante a gente ver como eles acabam desenvolvendo isso em outros personagens, como a moça, né, que tem toda a questão com a Nath ali inicialmente, de ver os problemas que ela tinha na família, como que isso afastou e levou ela pra lá, e ver como as pessoas, elas aderem, né, a determinados grupos, por mais que ali ela não dê continuidade ao que acontecia na floresta, tipo, é uma seita canibalista. Não, aqui a gente vê que tem aspectos naturais, né, então a gente vê que é para um caminho bom e tudo mais, mas ainda assim a gente vê que eles constroem esse entorno do porquê as pessoas estão ali ou vão pra ali. Já a Misty, a gente tem uma evolução, assim, ela já era meio a psicopatinha do grupo, maravilhosa, alívio cômico também, sem falar que, assim, gente, a Christina Ricci, ela é muito boa, né, não tem como. Mas o que eu achei legal é que, trazendo esse arco ali do Walter, né, ela acaba também tendo uma certa evolução na sua personalidade, porque a Misty, ela sempre foi uma pessoa carente, e aqui a gente vê que em determinado momento ela meio que rejeita o Walter, né? Ela termina ali com ele. E isso jamais existiria na personalidade da Misty, porque ela tinha essa busca por aprovação muito grande. A gente vê aqui na segunda temporada também um grande impacto ali com a melhor amiga dela, né? A amiga que ela criou laços ali na floresta, e a gente compreende melhor o porquê ela fazia tanta questão de se aproximar ali das meninas. Sim, tinha todo o aspecto dela ser a mais excluída mesmo, de uma maneira geral. A gente vê isso ao longo da segunda temporada inteira, né? Mas eu acho que ela tem um desenvolvimento importante aqui quanto a isso. Quanto a Shauna, eu acho que aqui eles trazem um aspecto de empatia mais forte com relação à história dela. Eu já imaginava que esse bebê ele não iria viver, até porque fazendo os cálculos, né, para ver se era a filha, né, não dava as contas, porque afinal de contas era 25 anos à frente da história do que aconteceu em 96, né, e a filha adolescente tá na escola ainda e tudo mais. Então eu já imaginava que teria sim alguma questão ou abortiva, ou até mesmo dela não aguentar, também pelas questões que cercavam elas ali e tudo mais. Então eu senti mais o peso da história da Shauna. A única questão é que, pra mim, o meu carinho se desfez um pouco quando ela começou a confessar o que ela tinha feito ali pras meninas. Tem um aspecto da Shauna que é tipo assim, ela parece meio badass, mas aí ela dá 2 passos pra trás, sabe? Então isso me irrita um pouco, parece que ela não consegue ser consistente com aquilo que ela gostaria de ser. Aqui eles também desenvolvem mais isso, até com relação a Jack, como ela
se relacionava com a Jack, porque ela queria, em parte, ser ela também, o que leva muito o envolvimento dela com o Jeff. Inclusive, né, sinistro o início da temporada dela conversando ali com a Jack. Claramente a gente vê ali que ela não soube lidar com a situação. E tem uma questão que eu achei muito legal, porque assim, eu assisti a temporada, depois eu fui rever com meu namorado, né, o primeiro episódio, e eu falei assim, gente, nossa, tem tantos aspectos que tá no final e já tava desde o primeiro episódio. Teve um diálogo específico que me chamou muita atenção com relação a Shauna, que descreve completamente ela. Tem uma cena que ela e o marido estão se dando um pouco melhor, e aí o marido tenta fazer uma piada com o hot dog, e aí ele fala, ah, eu achei que ia vir na hora e não veio. E ela falou assim, que o hot dog queria desvencilhar a identidade dele, da salsicha, né? Porque outras coisas poderiam entrar em mim. Cara, essa frase parece boba, mas é basicamente o arco da Shauna, né? Aqui, quando a gente tem a compreensão maior sobre o que ela passou e tudo mais, a gente vê que estar ali com o Jeff foi quase uma autopenitência dela de que ela precisava fazer aquilo dar certo para que tudo não tivesse sido em vão. Então, quando ela fala sobre o hot dog e essa identidade, né? A identidade dela estava muito atrelada e, sei lá, talvez outras coisas podem entrar, poderia ser uma relação do Adam, porque ela até fala, né, dessa relação sobre ela ter se sentido mais jovem, que ela estava muito presa naquela rotina, naquele casamento que foi direcionado a ela. A gente vê até na conversa inicial com a própria Jack, né, ali morta, mas na cabeça dela elas estavam conversando como que seria o futuro dela. Ela fala assim, ah, igual da minha mãe. Ela fala, ah, sua mãe não tem $1 milhão. E é exatamente o que ela vive ali. É uma condição financeira não tão boa, mas consegue manter ali as coisas, mas ela tá presa numa rotina que ela foi designada desde jovem, que ela se enfiou, e também para compensar tudo que ela passou. Então, o texto aqui é muito enriquecido também. E a Nath, né, também toda essa relação aí dela se tornar a líder no final das contas. E eu acho que pra gente, por mais que eles ainda não tenham desenvolvido mais como que foi esse momento do reinado dela, né, que deve vir na terceira também, pra mim já é bem compreensível do porquê ela tinha tantas recaídas, né, que a gente tinha visto lá na primeira temporada. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu sinto que a série, ela soube pegar muito bem questões que estavam sendo trabalhadas desde a primeira e dar mais importância aqui na segunda, e por isso fez com que eu gostasse tanto da segunda temporada. E ainda com relação a Nath, né, também me fez entender o porquê eu tinha gostado tanto dessa personagem lá no início. Ela já tinha a sua importância pré-meditada, né, e aqui só teve uma crescente maior ainda, e a gente também compreende mais, né, o porquê a Misha era tão obcecada por ela, porque simplesmente ela era tipo a líder, né, deles ali. E aí, para abraçar essas questões que eu falei delas, eu quero falar outras questões individuais também, mas que são mais com relação ao estado mental delas e o que a gente acompanha nessa segunda temporada, porque que nem eu tinha falado, eu sinto que essa segunda trouxe muitas respostas do que eu queria saber. Acho que tem sim pano para desenvolvimento ainda, afinal teremos a terceira temporada, não é à toa, mas o que eu quero dizer, né, por exemplo, com relação à seita, o que me impressiona nessa segunda temporada é que geralmente segunda temporada elas são histórias transicionais, e aqui eu acho que ela é muito mais desenvolvida, mas num desenvolvimento que faz total sentido, mesmo que não é lento a palavra, eu não vou saber falar exatamente, mas o que eu quero dizer é que a gente acompanha esse inverno longo, mas esse inverno ele acontece tanta coisa e coisas tão importantes para essa mudança delas, até mesmo para essa questão do canibalismo até então não desenvolvida, né? E eu acho interessante porque, que nem eu tinha falado no meu vídeo da primeira temporada, a gente tem adolescentes, mas não é uma série adolescente, apesar de também falar sobre o desenvolvimento delas. Só que aqui é diferente, porque as circunstâncias dessas personagens são diferentes. Então a gente vê que cada uma delas tem momentos de impacto muito forte. Então, por exemplo, a Shauna teve a relação ali com a morte da Jack, a Tai, ela matou o lobo, a Lottie, ela matou o urso, a Mish matou a melhor amiga, a Nath, ela se trocou ali pelo Ravi, ela aceitou aquela situação para que ela sobrevivesse. Então todas tiveram aspectos de morte muito presentes que até, não vou falar justifica, mas que faz a gente entender
o que leva a gente para esse final, naquela discussão que eles até fazem como uma comédia, mas que eles falam assim, quando elas estão discutindo sobre ter matado o Adam, ter matado a moça que estava investigando elas, amando ali da Tai, elas falam, você queria que eu fizesse? A morte é naturalizada para elas, e por isso a gente vê tanta gente morrendo, e morrendo como se fosse algo super simples ali para elas, mas porque elas viveram isso. E é interessante, né, porque a gente começa a ver também uma relação mais lógica do que acontece ali na floresta. Que nem eu falei, ainda tem mais a ser desenvolvido. Os símbolos, eles estavam ali já quando elas chegaram, mas a gente vê que, por exemplo, a Lottie, desde o início, ela tinha uma questão médica ali, então eu sabia na primeira temporada que a falta dos remédios em algum momento iria bater, e foi o que aconteceu. A Nath, ela tinha toda a relação deturpada com o pai e a culpa que ela sentia da morte dele também, e a Shauna, a gente vê de onde vem a violência dela, né, porque tinha aquele aspecto do coelhinho da primeira temporada, depois teve toda essa relação ali do Adam e como ela desmembrou. A gente entende o porquê que ela desmembrou, porque ela que era responsável pelos cortes ali dos animais e depois também dos humanos, né, quando começa a desenvolver esse aspecto. E a Tai, né, claramente ela tem uma outra personalidade ali, seja desenvolvido pelo trauma, e é interessante falar com essa relação do trauma, porque desde a primeira temporada a gente vê elas falando sobre não falar o que aconteceu lá. Então a gente vê aqui, inclusive nessa fase adulta que a gente acompanha, que elas nunca, não compreenderam, não sei se é a palavra certa, mas elas nunca tiveram o entendimento do impacto do que elas passaram ali, e questões assim pesadíssimas com relação à sobrevivência delas ali. E a série, se a gente for reparar desde o início, ela trabalha a forma internalizada de como é a mente das pessoas. A própria frase da Lottie inicial, quando ela tá falando ali do culto / seita dela, ela fala, nada é real. Então eles já trazem a gente para esse aspecto lógico. O que a gente acompanhou até então não era essencialmente algo místico, mas era algo que estava internalizado ali pelo trauma, pelo que elas vivenciaram. A gente vê até mesmo no desenvolvimento, na resolução do Travis, que eu inicialmente até fiquei meio assim, tipo, eu achava que ia pra um lado e acabou sendo pra esse, mas tendo a compreensão da temporada, pra mim fez total sentido e eu acho que foi muito satisfatório. O Travis também, quando ela vai falar sobre o porquê dele tirar a própria vida, ela fala, era algo que já existia ali nele. A gente vê ele também tendo ataque de pânico, então a gente começa a perceber como que o mental é trabalhado aqui. A gente tem uma menina que conversa com o rato morto, a gente tem também a forma que a Shauna canalizou a perda do bebê dela, que ela teve todo aquele momento que ela estava apagada, muito provavelmente porque saiu muito sangue, né, do parto e tal, como ela viu determinadas situações, até mesmo a situação ali do bebê, né, e dela culpabilizar as meninas que estavam ali ajudando ela, e até mesmo a cena forte ali com a Lottie. Por isso que eu trago de novo, né, esse aspecto violento da Shauna, como que foi trabalhado, e a gente vê isso ao longo da temporada, com o bandido que assaltou a minivan, como ela tá lidando com as situações. E aqui, a segunda temporada, a gente vê que elas estão cada vez mais dentro dessa história e retomando essa história, que esses aspectos eles estão retornando. Por quê? De novo, porque elas nunca lidaram com eles. Então, eu acho que eles trazem um desenvolvimento dessa questão mental aqui extremamente poderosa e lógica. Lembra que eu tinha falado no meu vídeo da primeira temporada que eu sou uma pessoa que eu gosto de ir para um lado mais lógico, apesar de achar que a série ainda pode trabalhar sim um misticismo pelas coisas que acontecem ali na floresta. Eu gosto de como eles trouxeram o desenvolvimento aqui, talvez por isso também eu gosto mais de como foi essa segunda temporada. Então, de uma forma geral, eu sinto que eu gostei muito dessa segunda temporada, porque ela foi para um âmbito psicológico, de desenvolvimento psicológico dessas personagens, ainda mais dentro do contexto que elas são inseridas. Então acaba sendo uma série que fala sobre esse desenvolvimento, né, dessa adolescência para a fase adulta, e aqui eu sinto que a gente também chega um pouco mais perto
da fase adulta delas, dessa compreensão de como elas se tornaram aquilo que foi apresentado pra gente. A própria Nath, por exemplo, eu sinto que ela incorporou um pouco mais aspectos da Nath adulta, né, que a gente acompanha, até mesmo na forma de falar, se vocês forem observar. Então eu achei que foi uma temporada que teve um ganho de produção, por mais que simplificada em alguns momentos, porque a gente fica muito atrelado ali à cabana, né, ao inverno e tudo mais. Lógico, tem o desenvolvimento da série no geral, mas em determinado momento fica bem centralizado ali no culto também. E trouxe respostas que eu queria, por mais simplificadas que fossem do que eu tinha imaginado quando eu assisti a primeira temporada. E como a segunda termina, eu acho que é extremamente satisfatório, você compreende, faz muito sentido. Mas também temos perguntas para a terceira temporada que já tá confirmada. Foi confirmada, inclusive, antes da segunda ir ao ar no Paramount Plus. Quando que tudo começou, né? Afinal, o símbolo tava lá, eu vim falando aqui ao longo do vídeo. Outra coisa que eu quase esqueci de falar, que foi do treinador. A gente viu que teve mais destaque na história dele, na relação dele com o Paul e como ele internalizou as coisas, e também o fato dele não aceitar aquela situação e ter ido para aquele esconderijo do Ravi. Mas eu digo aqui para vocês também, ele me deu o mesmo feeling que tinha sido a Jack, como ela tinha sido trabalhada. Muito destaque, vai morrer. Então eu acho que esse treinador, ele vai rodar aí na terceira temporada, seja por questão de sobrevivência ou porque elas foram resgatadas e ele ficou ali na floresta esquecido. Eu ia falar esquecido no churrasco, mas não é bom falar isso pra essa série. E também tem toda essa relação, né, da queima da casa, que dá a entender que foi ele. Será que foi por isso que elas foram encontradas? Por causa da fumaça, né, que sinalizou onde que elas estavam? Mas também como as coisas podem se intensificar a partir disso, afinal elas não têm mais onde ficar, então elas vão precisar usar aquelas roupas que a gente tinha visto na primeira temporada, são mais pesadas, de bichos, as questões do canibalismo que a gente viu como que funciona com relação às cartas. Eu acho, inclusive, que a menina lá da primeira temporada que a gente vê morrendo no início, inicialmente eu tinha achado que era a Lottie, tipo, que ela ia ter algum pânico e cair naquela armadilha, mas agora eu tô achando que é aquela menina que é meio patricinha, assim, sabe? Que fica falando pra menina parar de cantar, enfim, porque tem bastante coadjuvante pra ter história aí pra terceira temporada, e a gente sabe quem saiu dessa, né? Cada vez mais a série entrega pra gente quem se deu bem. Pode ser que talvez eles tragam alguém que nem tá muito associado, porque simplesmente quer esquecer o que vivenciou lá, mas eu tô bastante curiosa. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da segunda? Gostou mais da primeira, da segunda? E o que você acha que vai acontecer na terceira temporada de Yellow Jackets? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!